A gente vai falar um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Que é o AVC, né? Ou AVE, que a gente fala encefálico, tá? Que afeta 400 mil pessoas por ano, tá? Ele se caracteriza pela interrupção do suprimento sanguíneo em uma região do cérebro. Aí eu falo para vocês como isso acontece. Pode acontecer por trombose em artéria de grosso calibre, né, aquelas que levam aqui do pescoço, que levam o sangue arterial pro cérebro, trombose de artéria perfurante de pequeno calibre, tá, que é lá já dentro do cérebro que vai levar. Então um trombo pode momentaneamente obstruir o fluxo sanguíneo para o cérebro, tá? Acidente vascular cerebral embólico cardiogênico, né, por conta de arritmias e formações de trombo e fibrilação ventricular, criptogênica e outros. Ou seja, uma arritmia, né, se ela demora muito, pode formar um trombo e esse trombo ir para as arteriolas cerebrais, causando interrupção do fluxo arterial para o cérebro e faltando oxigênio temporariamente, tá? Porque o isquêmico ele vai parar o fluxo sanguíneo por alguns instantes, minutos ou horas, né? Depende do tempo, ele é mais grave, tá? Quanto mais tempo o cérebro ficar sem oxigênio, mais grave vai ser o acidente vascular cerebral encefálico. É uma condição urgente de saúde, ou seja, então se caracteriza por uma urgência, tá? 8% dos pacientes que têm o AVC isquêmico evoluem em 30 dias para morte, tá? E assim, placas ateroscleróticas também obstruem a passagem do sangue para o cérebro, tá? Ou seja, as placas de gordura, tá? Pode também ter um acidente vascular encefálico. A fisiopatologia, conforme eu falei para vocês, ruptura do fluxo sanguíneo, obstrução do vaso ou arteríola, tá? Os neurônios ficam sem oxigenação, é onde vai causar o dano cerebral e vai causar dano também em movimentos, na fala, tá? As manifestações clínicas, o que o paciente vai sentir. Geralmente é dormência ou fraqueza na face, de um lado pelo menos, braço ou perna, tá? Então a gente vai ver o desvio de rima, a boca fica torta para um lado, tá? A gente vai perder força no braço ou na perna do lado contrário ao afetado, tá? O paciente vai ter confusão, alteração do estado mental, né? Então vai rebaixar Glasgow, problemas na fala, distúrbios visuais, tá? Dificuldade de caminhar, vertigem, que é tontura ou perda de equilíbrio, tá? Cefaleia intensa e súbita, ou seja, começa uma dor de cabeça subitamente e é muito forte, tá? Tem uma perda motora e perda da comunicação. Então a gente fala, não sei se aqui vai trazer. A gente fala que a escala ai meu Deus, espera só um minutinho, deixa eu lembrar. A gente fala sinal de Cincinnati, tá? A gente pede para a pessoa sorrir, né? A pessoa, então, a hora que ela sorri, ela apresenta a boca torta, tá? Abraçar, a gente pede para a pessoa abraçar, ela não tem força em um membro, tá? Então a gente pede para ela abraçar, então ela não consegue levantar um braço, por exemplo. A gente fala para ela cantar uma música, mas sai enrolado, tá? Então, se tiver presente qualquer desses sinais, que é o desvio de rima, perda de força motora e problema na fala, é a escala de Cincinnati positiva, ou seja, a pessoa está tendo um AVC, então a gente tem que entrar em contato com o serviço de urgência, tá? Ou levar até um serviço de atendimento de urgência, tá?
Aqui é a ilustração do AVC isquêmico, tá? Que ali a gente tem o fluxo normal e temos uma diminuição do oxigênio porque o sangue não passa, seja por trombo sanguíneo ou seja por algum ateroma de gordura, tá? Disartria, né, dificuldade na fala, apraxia, incapacidade de realizar uma ação previamente aprendida, né? Por exemplo, abraçar, conforme eu falei. Distúrbios de percepção, ele não vai saber, né, perceber o ambiente em volta. Perda sensorial, não vai ter, ele perde a noção, né, sensorial, não consegue sentir, tá? Comprometimento cognitivo e efeitos psicológicos, tá? Então vai ter problema na fala, nos movimentos. Psicologicamente ele pode ficar desorientado, tá? Ou às vezes nem falar mais, o que consegue recuperar, tá? Achados diagnósticos, o AIT, né? A gente pode ter o ataque isquêmico transitório, que foi por poucos segundos, mas deu algum dano, então precisa ser diagnosticado, tá? E tratado. Déficit neurológico isquêmico reversível, né? A pessoa ficar com problema na fala, mas depois com fonoaudiólogo, por exemplo, ele consegue voltar à fala. Às vezes uma parte do corpo fica sem movimento, mas com fisioterapia volta gradualmente, tá? Acidente vascular cerebral em evolução, né? Quando a gente consegue identificar o acidente vascular cerebral e já ter o tratamento, tá? Tomografia, não precisa de contraste, ele vai indicar o dano, tá? EEG, que é o eletroencefalograma, tá? Ultrassom carotídeo, né, aqui das carótidas que levam o sangue arterial para o cérebro. Ressonância magnética, que vai pegar uma imagem melhor, e Doppler transcraniano, tá? Para ver como é que tá o aporte sanguíneo das artérias e como é que tá as veias para volta pro coração, tá? Prevenção, né? Maiores de 55 anos, a gente simular uma que acontece numa população geralmente maior de 55 anos, em descendentes afro-africanos também. Por quê? Porque eles têm hipertensão arterial sistêmica com mais intensidade, alguma doença cardiovascular, colesterol alto, obesidade, hiperglicemia e o tabaco. Então a gente tem que, na prevenção, né, deixar controladas a hipertensão arterial, né, doenças cardiovasculares também, identificar arritmias e encaminhar para o cardiologista para tratar. Colesterol alto tem que ser controlado. Obesidade, né, que leva ao colesterol e triglicérides alto. Hiperglicemia, né, pessoas que têm diabetes tem que estar controladas, e tentar fazer a pessoa parar de fumar, porque vai deixar as paredes das artérias mais rígidas, tá? Fibrilação atrial aumenta o risco para tromboembolia, tá? Fibrilação atrial, por quê? Porque é um tipo de arritmia, tá? Que vai induzir a formação de trombos, né? E se o trombo for parar no coração, dá infarto, no pulmão, embolia pulmonar, o trombo no cérebro, então vai ocorrer o AVC, tá? Tratamento médico, terapia trombolítica, são medicamentos para dissolver trombos, tanto coágulos quanto ateromas de gordura. Estimular o diagnóstico imediato, tá? Até 3 horas dos primeiros sinais e sintomas. Para quê? Para não dar tanto dano cerebral e a pessoa tentar se recuperar o mais rápido possível, tá?
Terapia em pacientes sem tromboembolítico, né? Aí a gente tem, né, a terapia em pacientes sem trombolítico, tá? Elevação da cabeceira, porque a gente consegue com a elevação da cabeceira diminuir a PIC, que é a pressão intracraniana. Intubação, o paciente seria intubado, né, para ter uma oxigenação adequada. Monitorização hemodinâmica contínua, né, ver como é que tá o xixi, a quantidade de xixi, a pressão arterial, tá? Ver a saturação e avaliação neurológica. Mas como é que a gente faz isso, professora? Né? Pela escala de Glasgow, tá? Para ver o dano. Aí a gente tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, que ele é mais grave que o isquêmico, tá? Acontece em 15% dos AVCs. É uma hemorragia intracraniana ou subaracnoide, tá? Ou no encéfalo ou na região subaracnoide. Sangramento no tecido cerebral, tá? Ela ocorre mais em pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica, malformações arteriovenosas, aneurismas intracranianos ou medicamentos que induzem. O que seria, na verdade, é quando uma artéria ou um vaso, né, se rompe dentro do cérebro e há uma hemorragia, tá? E dependendo, assim, da quantidade de sangue derramado, quanto maior, mais agressivo ele vai ser, tá? Então estoura a artéria ou veia e vai danificar ali o cérebro, tá? E quanto mais rápido a gente identificar, menores serão os danos. A fisiopatologia, como ocorre? Aneurisma, malformações vão crescendo. Os aneurismas, né, são derrames pequenos que vão crescendo, né, uma hemorragia, um coágulo, por exemplo, que vai ali, se for numa artéria, como ela se expande, então ele vai crescendo e pode estourar. Hemorragia intracerebral, que já é a veia ou a artéria estourar mesmo e o sangue derramar. Aneurisma intracraniano, malformações arteriovenosas, né, que são de tem má formação, então ela pode não aguentar a pressão e estourar. E hemorragia subaracnoide. As manifestações clínicas, né, perda da função motora, sensorial, nervos cranianos, cognitivos e outros são rompidas, né? Então o paciente não consegue se movimentar direito, algumas funções como fala, cheiro, olfato, visão são afetados. Cefaleia súbita, uma dor de cabeça bem forte e acontece do nada. A pessoa pode desmaiar, dor e rigidez do pescoço e coluna vertebral, ela pode não conseguir movimentar o pescoço, tá? Distúrbios visuais, fica embaçado, zumbido, vertigem e hemiparesia, zumbido no ouvido, tá? Tontura e hemiparesia, ou seja, um lado do corpo ficar paralisado, tá? Quando é muito intenso, leva ao coma e à morte, tá? Geralmente, se não ocorrer uma intervenção, leva à morte rapidinho. Tomografia de crânio, né, para ser localizada o hematoma. Punção lombar para diminuir a PIC, que é a pressão intracraniana, tá? Prevenção sempre é o controle da hipertensão e do diabetes. Tratamento médico, repouso no leito com sedação, porque quanto mais ele se movimenta, mais se espalha a hemorragia, tá? Analgésicos para dor, meias de compressão nos membros inferiores, tratamento cirúrgico em alguns casos para tentar tirar o sangue ali que está fazendo a pressão, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho na lesão da medula espinhal, né? Que a gente fala que é lesão raquiomedular.
ela não tem idade, sexo, uso de... não tem muita idade. Idade geralmente é mais em adultos jovens, né? Porque ocorre geralmente em acidentes. O sexo é mais comum em sexo masculino, porque eles utilizam mais o abuso de álcool e drogas, tá? Fisiopatologia, como acontece, varia desde transitória até transecção completa da medula, tá? Ou seja, pode dar um arranhadinho na medula espinhal até perda completa da função mesmo. Por exemplo, uma lesão pode cortar a medula espinhal, tá? Trauma inicial, depende do local, os danos podem ser permanentes. E secundário, hipoxemia, né, que é a diminuição do fluxo de oxigênio, edema, em que ela fica inchada, isquemia, né, falta de oxigênio também, e lesões hemorrágicas na medula, tá? Sinais e sintomas dependem do tipo e nível da lesão, tá? Se for central, lateral, anterior ou periférica. Nível neurológico, paralisia sensorial e motora total, se a lesão ocorrer nas 3 vértebras cervicais, tá? Porque quem que protege a medula espinhal? As vértebras da coluna. Então, dependendo da lesão, né, ela vai ser até poder levar à morte. Por exemplo, se tiver uma lesão na vértebra cervical 1, 2, né, 3, 4 e 5, pode ser grave e perder o movimento do pescoço para baixo. Na região torácica, pode ter movimento nos membros superiores e perda nos membros inferiores. Na região lombar, perde-se o movimento das pernas, tá? Então, a gente tem a paraplegia, que é a perda de movimentos dos membros inferiores, e a tetraplegia, que é perda do movimento do pescoço para baixo, né? Ainda se mantém a função respiratória e cardíaca. Quando a tetraplegia é acentuada, né, a pessoa tem perda da função pulmonar e cardíaca, necessitando de intubação para o resto da vida. Achados diagnósticos: exame neurológico detalhado, né, a escala de Glasgow, tomografia de crânio, ressonância e ECG, né, para um eletrocardiograma para ver a função cardíaca, tá? Tratamento de emergência: tem que ter um manuseio adequado em acidentes, né? A gente tem sempre que proteger a cervical do paciente, não mexer, né? Se eu não tenho nada, um colete cervical, um colar cervical, então eu tento não mexer no paciente, a não ser que tenha risco de explosão. Vamos deixar isso. Se não tem risco de explosão, vamos deixar para os bombeiros e para o SAMU, tá? Então a gente não tem então a besta, né? Porque a gente vai lesionar ainda mais a pessoa. Um exame rápido, né? Um exame rápido de consciência, imobilização, liberação e estabilização das lesões que geralmente levam a risco de vida. Então, a hora que o pessoal preparado, ou a gente, né, que é, por exemplo, do SAMU, chega, a gente sempre vai proteger a cervical, né, e ter a estabilização, imobilização completa do paciente para ele ser levado para um atendimento intra-hospitalar para ver os danos. Tratamento: oxigenação e estabilidade cardiovascular, porque a lesão pode levar à parada. Terapia farmacológica: geralmente são altas doses de corticosteroides, né, que ajudam na dor também. Terapia respiratória: redução e tração da fratura esquelética, isso é com o médico.
e tratamento cirúrgico para tentar minimizar os danos, ok? Então isso aqui geralmente é com trauma, tá? Num acidente de moto, um acidente de carro. Se eu trabalho em atendimento pré-hospitalar, eu vou ser treinada para imobilização do paciente até chegar no hospital, tá? No hospital, né, vão ser feitos exames para ver se há trauma ou não da medula e o tratamento que o médico vai instituir, ok? Depois a gente vai para a esclerose múltipla, que é uma doença, gente, autoimune. O que é autoimune? O próprio organismo vai atacar, no caso da esclerose, a bainha de mielina. Vocês lembram os axônios que tem a bainha de mielina por conta dos impulsos elétricos? Então, os nossos leucócitos vão achar que isso que a bainha de mielina é um possível agente que vai causar doença e vai atacar. Atacando, ele vai destruir as bainhas de mielina, os axônios, e vamos perder as conexões entre os neurônios, tá? Aqui é a fisiopatologia que eu acabei de falar para vocês. Eles atacam e destroem a bainha de mielina, os axônios, então vai tendo perda neurológica, conforme o ataque dos nossos leucócitos, ok? Ele pode apresentar sintomas brandos até debilitantes, né? Começa na fala, por exemplo, depois vai para a visão, depois vai para os movimentos e a pessoa pode ficar até numa cama, tá? E levar à morte conforme a destruição dos neurônios. Sintomas primários, né? O que a pessoa apresenta primeiro: fadiga, depressão, fraqueza, dormência de alguns membros, dificuldade na coordenação motora, perda do equilíbrio e dor, tá? Hepasticidade, tá? Hepasticidade é quando ela não tem movimento, ou hipertonicidade muscular e perda dos reflexos abdominais, tá? Ou ela pode ter os braços moles ou muito rígidos, né? E perda dos reflexos abdominais, inclusive o peristaltismo. Complicações secundárias: infecções do trato urinário, constipação, né, porque não tem um peristaltismo, úlceras por pressão, porque se ela fica numa cama e não faz a mudança de decúbito, vai apresentar essas lesões, deformidades em contratura, edema depende do lugar, né, pode ser no pé, pode ser nos pulmões, pneumonia, depressão reativa e massa óssea diminuída, conforme a sua evolução, tá? Achados diagnósticos, avaliação por um médico ajuda. Imagens de ressonância magnética vão mostrar perda neurológica e alguns testes adicionais, como punção lombar, tá? O tratamento envolve corticosteroides, né, para diminuição da quantidade de leucócitos e da imunidade, né, diminuindo os leucócitos, aí eles não vão atacar. Medicamentos que ajudam a impedir o sistema imunológico de atacar as bainhas de mielina, ou seja, medicamentos que vão diminuir a resistência, e medidas para controlar os sintomas, tá? Então, eu vou parar aqui, porque aí agora a gente tem só mais o Alzheimer, que ele é muito importante, e a doença de Parkinson.